Ministério Público abre inquérito importantíssimo sobre Janja e os filhos de Lula, que estavam desbaldando-se com dinheiro público, mas agora a farra acabou porque a PF vai fazer o toque-toque e vai prender todo mundo. Será que é isso mesmo? Vamos ver agora. Esse inquérito, pessoal, não estava nos planos de Lula e agora isso pode até deixar inelegível a própria Janja e o Lula. Olha só, você vai ver que essa matéria, se essa moda pega, hein, pessoal? Agora a casa caiu para a Janja e para os filhos de Lula que gostam de andar de helicóptero e de jatinho. Confira a matéria, já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui também no canal se você não é inscrito. Vamos para essa matéria que está sensacional. Quem vai trazer, é claro, é o Deltan Dallagnol, aquele promotor que colocou Lula na cadeia, inclusive, juntamente com Sérgio Moro. Agora, será que é a vez de Janja e dos filhos de Lula? A casa caiu, pessoal. Preste atenção nessa matéria. Polícia Federal, Ministério Público, investigação. Vamos para a matéria. Bomba! É breaking news! Lula, Janja e os filhos de Lula estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal por conta do sigilo, dos gastos exagerados e de irregularidades na presidência da República. Lê aqui comigo essa notícia bombástica, quentinha, que acabou de sair na Veja e fica comigo porque lá no final desse vídeo eu vou te contar como que essa investigação aqui pode ferrar com Lula e com todos os seus planos políticos para 2026. Olha aí comigo, ó a manchete. MPF, Ministério Público Federal, investiga Planalto por omitir dados sobre filhos de Lula e Janja. Na mira dos investigadores estão supostas irregularidades ocorridas na presidência da República e incluem uso de helicóptero e despesas do Palácio do Alvorada. Finalmente, gente, finalmente, o MPF, que existe justamente para defender a sociedade, começou uma investigação contra a gastança e o desperdício de dinheiro público de Lula e Janja, que já tem mais de 2 anos acontecendo. Tudo para custear um estilo de vida luxuoso e irreal desse casal de ostentação. Bora aqui para a notícia. O Ministério Público acaba de abrir um inquérito civil para investigar a caixa preta criada por Lula no Palácio do Planalto, com a decretação de sigilos de 100 anos e outras práticas já condenadas por entidades da transparência e até pelo próprio governo petista, quando o alvo das críticas era, claro, a gestão de Jair Bolsonaro. A investigação, aberta na Procuradoria da República do Distrito Federal, apura supostas irregularidades ocorridas na presidência da República e mira alguns casos concretos em que o Palácio do Planalto sonegou informações que deveriam ser divulgadas de acordo com as regras da transparência pública. Exatamente. Quem lembra do Lula na campanha eleitoral dizendo que iria acabar com o sigilo de 100 anos do Bolsonaro, hein? Você ficou feliz com essa notícia? Então curte o vídeo antes de assistir a esse vídeo aqui que eu vou te mostrar rapidinho. Bora lembrar aqui que vale muito a pena. Olha aí, ó. E eu vou fazer uma coisa pra você, eu vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Pra saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto assinar pra saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou fazer... Gente, mentiroso e hipócrita, hein, Lula? Aí ele entrou na presidência, Janja começou a gastar doidado o nosso dinheiro com reformas do Alvorada, viagens de luxo e o que foi que o Lula fez? Gente, ele colocou tudo em sigilo de 100 anos. Olha só essa matéria aqui do jornal o Globo. Após críticas a Bolsonaro, Lula eleva gastos no cartão corporativo e mantém sigilos de 100 anos no patamar do antecessor. Mas agora, gente, parece que acabou a farra. Lula e Janja estão na mira do Ministério Público e Lula pode repetir os seus anos de glória da Lava Jato. Ou melhor, seus anos de tormento na Lava Jato. Bora continuar a leitura da reportagem bombástica e vai deixando aí o seu like para mais gente ter o gostinho de ver aqui essa notícia. Os investigadores querem apurar os motivos que levaram o governo Lula a esconder as informações sobre a quantidade de assessores que auxiliam a primeira-dama Janja. Também buscam informações sobre o uso do sigilo com relação à visita dos filhos do presidente Lula ao Palácio do Planalto. O inquérito ainda mira a sonegação de dados sobre o uso do helicóptero presidencial e gastos com alimentação no Palácio da Alvorada. Gente, isso aqui pode dar uma dor de cabeça gigante para o Lula e para a Janja. Não é pouca coisa não.
Esse inquérito civil pode acabar gerando uma ação de improbidade administrativa contra Lula e Janja, que, se condenados, terão que ressarcir os cofres públicos, pagar uma multa civil, danos morais coletivos e podem até ter seus direitos políticos cassados, ficando inelegíveis por 8 anos, o que seria uma bomba nuclear nos planos de reeleição de Lula em 2026 e até mesmo nos planos políticos de Janja de se candidatar ao Senado em 2026, como diz aí uma parte da imprensa. E olha só, Brasil, temos agora uma matéria muito importante que diz respeito ao novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também ao Hugo Mota. Será que isso agradou realmente a direita? E o que a gente pode esperar desses dois? Será que eles vão ajudar as pautas conservadoras ou vai ser mais uma pedra no sapato aí dos patriotas, da direita, de Jair Bolsonaro? Vamos ver isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o Thiago Pavinato. E outra coisa, hein? O Bolsonaro não gostou daqueles senadores e deputados que votaram ali contrário ao que ele pediu, hein? Vamos ver tudo isso aqui agora, porque isso que aconteceu nesse último final de semana vai ditar as regras em pelo menos 2 anos ali no Congresso Nacional, e eu quero saber das consequências disso. Olha só essa matéria que vão trazer agora o Thiago Pavinato. É muito importante você entender como que é o jogo político em Brasília. Confira. Que esse governo que está aí, ele já está de joelhos. Não à toa, agora que ele vai controlar o Centrão, porque ele tem a grana, ele tem 2 trilhões, ele vai querer ir pra porrada. Se for cumprida a promessa de entregarem para o PT 2 vagas no TCU, acabou. O presidente de direita, se for eleito em 2026, não vai conseguir governar, porque o TCU estará dominado pelo PT. É isso, né? Qual é o preço? Eu quero terminar esse ponto lendo um post que o Leandro Ruschel, ele publicou. Eu achei muito importante esse post do Leandro Ruschel. Ele diz o seguinte: agora que a direita verdadeira conquistou posições em comissões e na mesa diretora do Congresso, seria muito bom colocar a faca nos dentes e promover a anulação das condenações motivadas por perseguição política em desacordo com o ordenamento legal. Denúncia sistemática de todas as ilegalidades, atos de corrupção e perseguição política cometidos pelo regime. Investigação de cada indício de corrupção do regime e de seus apoiadores, com a abertura de CPIs e denúncia aos órgãos competentes. Processos em massa contra cada ato do regime e seus apoiadores. Ações de militância como protestos de rua, greves e qualquer outra forma de manifestação pública pacífica. Impeachment do descondenado. Utilização de todos os instrumentos possíveis de obstrução até que a agenda seja cumprida. Denúncia dos abusos do regime em todos os foros internacionais. Certo. Podemos contar com isso? Então faço minhas as palavras do Leandro Ruschel, tomando aí esse detalhe da entrevista do Nicolas Ferreira, né, eu votei de acordo com o meu líder, porque eu jogo no mesmo time que ele, mas eu não fui esclarecido das razões. Como professor universitário, tem que trazer uma coisa. Se a gente pode fazer uma diferença básica entre esquerda e direita, uma diferença básica de Guerra Fria, capitalismo e comunismo, uma diferença básica de valor, a proeminência da liberdade na direita versus a proeminência da coletividade na esquerda, eu tenho que aceitar que, no campo da direita, o contraditório é livre, as ideias divergem, e essa divergência é saudável, porque vence a ideia que melhor se demonstra. Já na esquerda não, onde há a proeminência do coletivo, há a imposição de uma ideia mesmo sem demonstração. Portanto, nós que não somos políticos, eu não sou político, não tenho vontade de ser político. Eu sou um professor, sou um jornalista, eu sou um comunicador. Eu gosto de facilitar os acontecimentos dentro das minhas áreas de expertise em uma linguagem que você de casa possa entender e entrar no debate.
Então o que eu posso dizer é isso. A direita, ela é a proeminência da liberdade. A liberdade implica em conflito de ideias. Há uma regra na ciência que diz que, dentre as explicações possíveis que você possa apresentar, a mais simples tende a ser a ser a verdadeira. A navalha de Occam. Navalha de Occam, ok? Para deixar claro, é simples. A mais simples tende a ser a melhor. Se não for a verdadeira ou a mais verdadeira, que é difícil a gente falar, ela tende a ser a melhor. Qual é a grande questão? Vou pegar um dado que o Pitoli trouxe aqui, que ele disse assim: a casa está bagunçada. Por que a casa está bagunçada? Primeiro, pela personalidade do antigo presidente, que era um cara que não estava nem aí, como a Dani uma vez, Daniel falou uma vez, o manual para ser presidente do Senado e da Câmara é você ser aquele que deixa a porcaria do jeito que está e não mexe em nada. Ela não usou esse termo. Quem está usando sou eu. Por qual razão? Porque aquilo funciona exatamente para aquilo, manter o poder deles e o dinheiro circulando. Porque eles são as pessoas mais ricas do mundo, eles têm 2 trilhões de dólares nos bolsos deles, como diria o Maluf, o Brizola, nos bolsos deles, porque é o PIB do Brasil. É isso que eles têm. Então, eles não estão nem aí, como o Arthur falou. Veja, e esse cara que estava lá, a bagunça era benéfica para ele, porque ele tem interesses pessoais, não está nem aí para o Brasil, não está nem aí para o Senado, não está nem aí para o poder, que era o indivíduo que estava. Mas eu sempre tive muito medo do Alcolumbre. Por quê? Porque o Alcolumbre é um cara que certamente vai botar um pouco de ordem na casa, mas ele não vai botar ordem na casa, da minha perspectiva, pelo bem do país. Ele vai botar ordem na casa para o seu bem exclusivo. Diferente do Mineirinho. Como é que o Mineirinho faz política? O Mineirinho vai negociar tudo antes, quando ele fala já está tudo negociado antes. É assim que o mineiro faz política. Já o pessoal do Norte e Nordeste, eles fazem política da seguinte maneira. São coronéis. Eu mostro que eu sou o macho da redondeza, eu quebro, faço tudo. É assim que ele foi. Então ele vai botar ordem para dizer quem manda na porcaria. Mas eu não acredito que isso vai ser o bem para o Brasil. Isso, para mim, é o que está mais me angustiando. Quando a gente olha e vê eles trabalhando, o Lula está tendo uma ação inteligente. Ele vai jogar a culpa no Centrão, porque o Centrão é ambicioso e quer todo o dinheiro para si. Esse é o problema. O centro, em qualquer país do mundo que faça política, o centro é aquele que trabalha com projetos e faz negociações transparentes. Não é o centro como é aqui no Brasil. O centro é aquele que diz qual é o preço lá no cabaré para ele entregar aquilo que o cara quer, independentemente do qual seja o projeto, talvez por causa dessa porcaria que é o tal dos presidencialismo de coalizão, que é algo que foi feito para não funcionar e para dar poder exatamente com aqueles caras que não valem nada. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados em manter as benesses do poder. Algo que o professor Oliveiros Ferreira sempre dizia: ação política forte, ação política fraca. O que é ação política forte? Aquele que entra para a política para mudar a história e para produzir uma sociedade equilibrada. O que é ação política fraca? Aquele que entra para a política para assumir e se beneficiar das benesses do poder. Não precisa ser corrupção. Está lá, está nem aí para o que está acontecendo. Eles fazem uma ação política fraca. E por que eu digo isso? Quando eu olho o Alcolumbre, que ele me dá um certo medo, olho para o Mota e, por incrível que pareça, eu não sei, eu não conheço o Mota. Por incrível que pareça, eu não tenho a menor noção do que ele vai fazer. Ele é tão esperto em termos de ser centrão do centrão, que ele disse assim: a questão da anistia eu vou discutir com os colégios dos líderes. Eu já tinha falado aqui, é o que ele ia fazer. De olha, quando o Lira falou que vai criar uma comissão especial e depois vai discutir antes do próximo presidente, e o próximo presidente pode discutir, eu disse: eles vão jogar para o colégio dos líderes. Sabe por qual razão? Porque ali no colégio dos líderes, se chegarem a alguma conclusão que é uma porcaria, a culpa não é de ninguém. Mas ele vai chegar lá e vai ficar prorrogando. Em Brasília, eu sempre falo, quando você não quer chegar a lugar nenhum, você marca 2 reuniões. A primeira para marcar a segunda para criar um grupo de trabalho. Aí você fica ali, ó, décadas sem resolver nada, que é o que eles vão fazer, porque eles não estão preocupados com as pautas ideológicas. Olha que coisa mais, com todo respeito às suas excelências, que coisa mais de cortesãs que vendem o corpo e a alma. O que ele está dizendo é o seguinte: interessa aquilo que é concreto. O que é concreto? Aquilo que você paga eu entrego na hora. Apenas isso, ele não está preocupado com pauta ideológica. Aí é que vem a minha angústia. Por quê? Porque o que está ficando claro, e para mim eu já encerro, a esquerda sempre trabalha estrategicamente. E para trabalhar estrategicamente, eles não respeitam valores, eles não estão nem aí, eles mudam de ideia e vão porque estrategicamente. Nós só trabalhamos taticamente. Se
apoiar esses senhores foi uma ação estratégica ou tática, e a tática é na batalha da agora. A gente só vai ver depois com o resultado que virá em relação à elegibilidade do Bolsonaro. O que eu acredito que isso só poderá acontecer de acordo com o que o Lula vai fazer com o Lira. Porque o Lira está por trás disso daí. O Lira, eu não acredito que o Lira vai querer perder o tempo dele discutindo com um bilionário do agronegócio. Coisa que ele não entende, ele não tem força. Mas ele poderia discutir tendo os 240 bilhões quase do Ministério da Saúde, que é o que interessa para ele. É ali que a gente vai ver, afinal de contas. Por que a questão estratégica ou tática? Porque se foi uma estratégia para participar da mesa, imaginando que vai significar alguma coisa, sabendo que por esse nosso sistema, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é o cara que realmente decide o que vai fazer, é quase você chegar e dizer assim, estrategicamente eu fiz tudo certo, cheguei na final e perdi nos pênaltis. Perdeu, cara. Não interessa, na política não tem essa de perder ou não perder nos pênaltis. Perdeu, perdeu. A única coisa que poderia ter significado seria perder nos pênaltis se tivesse investido num cara que mesmo que tivesse perdido, ele poderia dizer assim, eu vou agora usar os instrumentos do regimento. Quais são os instrumentos do regimento? Não passa mais um fio de cabelo nessa porcaria aqui. Ou vai discutir as pautas que são interessantes para nós, dentre elas a elegibilidade do Bolsonaro, ou não passa mais nada, porque a gente pode simplesmente bloquear, a gente pode colocar... Vamos fazer aquilo que a esquerda faz. Um cara espirrou, manda para o Supremo. Exatamente. Manda para o Supremo. Você está espirrando. Por que o espirro da esquerda é mais bonito que o espirro da direita? Seria trazer uma confusão, mas seria trazer uma confusão que poderia sim significar um embate em busca de um projeto melhor de país. E eu encerro agora dizendo o seguinte, e olha quem está falando aqui, e eu não estou questionando o problema de ter votado ou não no Mota, ter votado ou não no Van Hatten. Por qual razão? Porque eu votei 4 vezes no Bolsonaro, é importante dizer isso. Em 2018, primeiro e segundo turno. 2022, primeiro e segundo turno. E vou votar no Bolsonaro em 2026 2 vezes, ou em quem ele falar. Porque eu acho que a direita tem que se unir. Mas tem que ficar muito claro. Ou nós vamos fazer um procedimento estratégico ou tático. E aí, talvez possa ser uma ilusão de que fez uma estratégia. Porque vai perdendo os pênaltis sem ter a força de trabalhar com o regimento e dizer, é o que vocês querem? Então nós vamos pra porrada. Pois é, pessoal, e diante dessas denúncias aí em cima de Janja, dos filhos de Lula e tudo mais aí, nós já sabemos há muito tempo que os filhos de Lula vivem uma vida de rei, né? Uma vida de magnata, e nós não sabemos como, né? Se o presidente do Brasil tem um salário aí de pouco mais de 40 mil reais, como que os filhos de Lula podem viver esse tipo de vida? E agora, né? A Janja aí que compra tapete de 30 mil reais, sofá de 70 mil reais, faz ali reforminhas de 250 mil reais ali em Brasília, agora vai ser investigado. Viagens, né, em aviões, aeronaves presidenciais ali, oficiais do governo, jatinhos, helicópteros, tudo isso o Ministério Público vai investigar. E o interessante, pessoal, é que esse tipo de inquérito, de investigação, começou lá atrás e agora está caindo aí nas costas de Lula, né, e da sua ex-banja, da sua esposa, aliás, né, está caindo nas costas dela. Isso tudo tem que ser investigado. Se esse país, eu já falei isso aqui, se esse país fosse um país de pessoas sérias, pessoas como alguns políticos que vemos em Brasília, não estariam nem soltos, quanto mais aí impunes sem pagar nada. Nós temos, por exemplo, aí amigos de Lula, né? Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, né? E vários outros ali. Por exemplo, o pessoal da Odebrecht, o pessoal da JBS, são amigos do rei, né? Que tiveram as suas dívidas perdoadas. O José Dirceu também, que quer voltar para a política de novo, né? Quer voltar agora em 2026, né? Ficou inelegível, ficou preso, mas tudo isso é apagado, né? Esquece tudo, somos amigos. E aí, pessoal, tem essa questão agora aí desses dois que entraram na Câmara e no Senado. O que eu penso é o seguinte, pessoal, para mim, a equipe de Bolsonaro, o PL, ali, o partido de Bolsonaro, deveria ter tido um representante, talvez o Marcel Van Hatten ali na Câmara dos Deputados, talvez o Rogério Marinho ali no Senado Federal, ou quem sabe até mesmo o Marcos Durval, que se candidatou também para a presidência do Senado, ou o Eduardo Girão também, que se colocou ali. Tem vários nomes, mas
né? Por que o Bolsonaro optou, né, em apoiar o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre? Claro, com certeza não foi ideia dele. Deve ter vindo ali do Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, né, pessoal, que tem um acordo com o Centrão, tem um acordo com o Kassab, tem um acordo com essa turma toda. Infelizmente, na política, tem que fazer alguns conchavos, né, tem que fazer alguns acordos. Mas se nós tivéssemos, né, a direita posicionada e firme, poderia sim eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado. Todo ano a gente escuta a mesma coisa. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Vamos fazer maioria no Senado. Vamos fazer maioria no Senado para votar os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Sempre a mesma lorota, sempre a mesma conversa. Mas quando chega na eleição para o presidente ali do Senado e da Câmara, o pessoal arrega, o pessoal afasta, fica com medo e aí não vota, né, naquele que realmente é da direita. Vários colocaram à disposição ali para pautar pedido de impeachment. E o Davi Alcolumbre já sinalizou que não vai pautar qualquer tipo de estratégia ali do governo ou da oposição que queira trazer uma divisão entre a sociedade. Ele já colocou isso, ou seja, não vai fazer tumulto, vai ficar ali fazendo o meio de campo, mais ou menos igual foi o Rodrigo Pacheco. Isso que eu acredito. Agora, o Hugo Mota, se ele conseguir pelo menos colocar ali, né, a anistia dos presos políticos, já é um grande avanço. Vamos aguardar, né? Olha só, pessoal, se inscreva aqui no canal, dá um like, pega o link desse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp. Nós pedimos sempre isso aqui porque é muito importante, eu preciso da sua ajuda. Se você não nos ajudar, aí realmente fica difícil de levar essa palavra aqui que nós estamos levando, que é tão importante que você não vê na mídia tradicional, na mídia velha, na mídia marrom, realmente mostrando aqui, por exemplo, essa denúncia da Janja, dos filhos de Lula, gastando dinheiro público. Então dá aquela força, pessoal, dá um like, se inscreva aqui no canal e tamo junto.